Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerários por aqui. Lembrando que vocês podem trazer sugestões de processos que vocês gostariam que fossem discutidos na aula, nas aulas de quinta-feira. Os processos de hoje, por incrível que pareça, foi uma demanda que apareceu para mim hoje também. Então, eu vou comentar os dois que eu falei nos stories, que eu apresentei nos stories no quiz, e também vou trazer mais um de para a gente discutir aqui, que é tudo relacionado ao mesmo cliente que me procurou hoje. Então, vamos lá. Esse primeiro processo minerário aqui, perguntei, a primeira pergunta é um processo simples, é um requerimento de PLG, a gente já vai ver um pouquinho mais os eventos dele no cadastro mineiro. É um processo de PLG e perguntei se ele está regular ou não. Aí vamos chegar a uma conclusão. A segunda pergunta referente ao processo 1 é o que seria recomendado ao titular do processo 1 fazer para dar continuidade na tramitação do processo. E aí coloquei algumas opções, como checar a necessidade de protocolar nova LO, protocolar plano de fechamento de mina, pedir celeridade na análise e pagar taxa. LO é licença de operação, para quem não sabe. Então, vamos aqui analisar o processo 1. Como eu falei, é um requerimento de PLG, é um processo simples, tem pouca movimentação. Requerimento de PLG protocolizado lá em novembro de 2012 e teve a licença ambiental também protocolizado, que é excelente, porque quer dizer que o titular estava mesmo com a intenção de começar a extrair na área. O que acontece? O que num primeiro momento pode ser questionado? É um processo de 2013, a gente está em 2023, já se passou 10 anos já se passaram, enfim. Passou-se aí o tempo de 10 anos em relação ao último evento desse processo minerário. Esse processo realmente está regular? Nesse caso, sim, porque está pendente de análise da ANM. Então, o titular, ele quer dar andamento a esse processo minerário. O que pode ser feito? Primeiro, como agora a gente tem esse campo de observação do cadastro mineiro que é excelente, que facilita a nossa vida, como o processo é muito antigo, ele poderia não estar no SEI, mas nesse caso esse processo já está no SEI. Como é processo de potencial cliente, eu não vou divulgar com vocês o número dos processos, mas achei a situação interessante para pensar um pouco. Então, o que acontece aqui? A licença ambiental, eles identificaram aqui nesse campo de observações do cadastro mineiro, que tem um número de licença, 3030 de 90, e tem um prazo de validade até 2016, então 21 de 3 de 2016. Então, para esse caso específico, a licença ambiental foi outorgada somente para 3 anos. Então, já foi vencido há muito tempo. Então, 2016 já venceu o prazo dessa licença ambiental, que no caso de PLG é uma licença de operação. O que o titular teria que ter feito já? Já deveria ter apresentado nesse processo minerário o protocolo de renovação da PLG. Então, da PLG, desculpa, da licença ambiental, considerando as opções que eu coloquei para vocês aqui no quiz, o que seria mais adequado primeiro para dar andamento nesse processo? Checar essa questão da necessidade de protocolar nova LO, que a gente viu que sim precisa. Por quê? Porque a ANM só libera o título de PLG com a licença ambiental. E daí o titular consegue até na sequência pedir fazer um ofício de celeridade para análise do processo. Possivelmente a ANM também, na verdade, ela não é obrigatória pedir nessa fase o plano de fechamento de mina, porque como a questão da obrigação do plano de fechamento de mina veio só em junho de 2021, para quem já tinha requerimentos protocolados antes da data, pode apresentar o plano de fechamento de mina depois. Então, possivelmente, talvez não venha a exigência de plano de fechamento de mina para esse processo específico. Mas, assim, vendo a ANM, né, cada um interpreta de uma forma. Mas, conforme a própria norma, está dizendo que não é obrigatório ele apresentar ainda o plano de fechamento de mina. Então, nesse caso, a gente ficaria com essa necessidade primeiro de protocolar a licença ambiental. Vamos para o processo 2 aqui dos stories. Já é um processo que teve mais movimentação e eu vou abrir aqui o cadastro mineiro para vocês entenderem. Só revisando as perguntas, qual obrigação não foi cumprida para a manutenção correta do processo 2? Aqui listei algumas, como a apresentação do relatório final de pesquisa, a apresentação do pedido de prorrogação do alvará, pagamento da taxa anual por hectare e resposta à exigência. Vai escolher uma das opções.
E a segunda pergunta é o que uma pessoa interessada pelo processo 2 pode fazer? Ela pode entrar com um novo requerimento imediatamente? Ela deve cumprir as pendências do processo 2 ou ela deve aguardar um edital de disponibilidade? Então, isso que vamos entender aqui também. Esse processo 2 também é um processo um pouco mais antigo, de 2014. Foi o requerimento de pesquisa protocolizado, teve o alvará publicado para 3 anos, e aqui a gente já vê de cara o que esse titular não cumpriu, na verdade, de inúmeras obrigações. A primeira delas foi o comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. Mas isso, a ANM, ela gera uma multa e aí não corre o risco de caducidade do alvará. O que gerou a caducidade aqui desse alvará de pesquisa em 13 de 4 de 2018? Foi o não pagamento da taxa anual por hectare. E aqui ele não pagou, o titular não pagou de nenhum ano. Foi publicado em 2017, então ele já deveria ter pago até 31 de 7 de 2017. Não pagou, a ANM veio com auto de infração em 20 de 9 de 2017, tem os 30 dias para defesa, não apresentou nenhuma defesa. Em 13 de 11 de 2017, aplicou a multa. E aí, a partir da aplicação da multa, o titular tem 30 dias. Se ele quiser ainda continuar com esse alvará de pesquisa, quisesse continuar com o alvará de pesquisa, ele tinha 30 dias para fazer esse pagamento dessa multa. O que não aconteceu também, o pagamento da multa e da taxa. O que não aconteceu, ou ele podia até parcelar esse débito. E aí, em 13 de 4 de 2018, como titular, sumiu no mapa, a ANM foi lá e caducou o alvará de pesquisa dele. Deu a nulidade do alvará de pesquisa por não pagamento da taxa anual por hectare. E aqui, na sequência, foram as multas aplicadas também, reforçando essa questão da multa que não foi paga até hoje. Então, se fizer um levantamento em nome desse titular, vão estar lá todas as multas referentes para ainda vigentes para ele pagar dessas taxas, a multa e as taxas do primeiro ano, que ele não solicitou renúncia. Na verdade, mesmo que ele solicitasse a renúncia logo após a publicação do alvará, ele ainda teria que pagar a primeira multa. Então, nesses casos aqui, caducidade do alvará, por mais aqui que tenha tido a alteração do prazo de vencimento desse alvará de pesquisa específico, conforme a resolução do Covid, porque o vencimento dele, 2017, 2019, iria para 2020. Então, cairia lá nas regrinhas da resolução 76, de prorrogação de prazos da ANM. Estava fazendo uma conta aqui mental, por isso que eu dei um bug aqui, deu uma parada. Então, a ANM fez essa alteração do prazo de vigência do alvará de pesquisa. Mas não faria a menor diferença porque o prazo foi caducado aqui em 13 de 4 de 2018. E também aqui já tem um evento de área apta para disponibilidade, que significa que essa área já foi avaliada pelos técnicos da ANM e num próximo edital talvez ela entre. E aí a gente, como consultor, o que pode fazer para orientar o cliente da melhor forma? Explicar para ele essa questão que a área vai entrar no próximo edital de disponibilidade desde que ele cadastre a área lá no SOPRE, no formulário de nominação de áreas. Aí sim ele consegue ter alguma garantia, não é certeza 100%, mas ele está sinalizando para a ANM que há interesse nessa área. E eu quero mostrar para vocês aqui na sequência, antes de passar para o próximo processo, uma coisa interessante sobre o estoque de áreas. Eu não sei se vocês conheciam essa ferramenta, eu particularmente desconhecia que existia esse mapinha aqui de estoque de áreas que é linkado ao SOPLE. Então, eu descobri isso por acaso hoje, e daí vim mexer aqui para ver. Só que, honestamente, eu não achei tão útil, porque a gente não consegue pesquisar aqui diretamente o processo minerário. Aqui a gente consegue pesquisar, eu vou até dar um refresh aqui, que a gente consegue pesquisar pelo local e pelo endereço. Então, aqui explica o aplicativo de estoque, de nominação de áreas e tudo mais. E eles têm até um manual. Aqui, ó, se vocês clicarem, tem um manual para usar as ferramentas. Mas não é igual o SigMine, que a gente consegue colocar aqui um processo minerário e já buscar. Não é por processo minerário. Então, a gente digita aqui o endereço ou o lugar e vê onde é que cai. Mas o que é interessante, que pode ajudar bastante, é essa ferramentinha de adicionar dados, que aí a gente consegue adicionar um arquivo URL, um link, né? Ou então, um arquivo do tipo shapefile, CSV,
o KML, que é o do Google Earth, né? O último arquivo aqui. Então, isso pode ser um pouco mais interessante. Mas, honestamente, não é a minha ferramenta favorita para saber se um processo minerário está cadastrado no estoque de áreas para disponibilidade ou não. Eu prefiro usar aqui o SOP e aqui em estoque de áreas e pesquisar áreas, porque aqui eu consigo colocar o número do processo minerário e saber a situação desse processo. Se ele está aqui, por exemplo, como área nominada, ok, a ANM já está ciente disso. E aqui a situação eu consigo saber se está em análise, se já está apto para disponibilidade, não apto para disponibilidade. Então, aqui tem alguns exemplos. O que é bem interessante também para a gente ter uma noção melhor. Em análise, está mais longe, digamos assim, de entrar no edital. Apta para disponibilidade é a mesma situação desse processo 2 que a gente estava vendo aqui. Quer dizer que já foi feita uma análise prévia pela ANM. Só mexendo aqui, depois se vocês tiverem curiosidade, na verdade, vocês deem uma olhada aqui esse layout aqui de estoque de disponibilidade de áreas, mas aqui tem as camadas, vocês podem, que minha tela está bem em cima, deixa eu jogar lá para cá. As camadas, vocês podem vir aqui e selecionar algumas camadas que forem interessantes, que fizerem sentido, ou também mudar a base do mapa, mas honestamente não é o meu aplicativo favorito, não. E aqui o processo 3, para finalizar, também é um processo bem parecido com o processo 2, na verdade é do mesmo titular, que ele não cumpriu as mesmas obrigações. Era um requerimento de pesquisa, teve o alvará de pesquisa publicado, não comunicou o início dos trabalhos de pesquisa, não pagou a taxa anual por hectare, e aqui já começam as infrações e teve a caducidade do alvará de pesquisa. O que aconteceu aqui, que é um pouco diferente do outro processo que a gente estava vendo? A área ficou aqui com o evento de apta para disponibilidade e, de fato, entrou num edital de disponibilidade, porém, foi o edital da 7ª rodada e foi cancelado. Então, aqui tem o evento de cancelamento do edital. Nesse caso, a área fica livre? Ou o titular ele pode entrar com um novo requerimento para esse processo minerário? Não. Ele tem que aguardar a ANM colocar novamente essa área no próximo edital. Até agora, desde a 7ª rodada, que foi cancelada, a gente não teve mais os editais com essas áreas da 7ª rodada. Não teve mais nenhum. O último que teve foi relacionado à PLG, então essas áreas também entrariam. Então, assim, tem que aguardar mesmo os próximos editais para saber. Isso quer dizer que se essa área já entrou no edital de disponibilidade, é porque ela já está aqui mapeada pela ANM, já foi uma área nomeada e já vai dizer até aqui que ela já entrou no edital, mas esse edital foi cancelado. Por hoje, eram esses 3 casos que eu queria compartilhar com vocês. De novo, se tiverem alguma situação que queiram que eu entre mais a fundo ou quiserem trazer processos específicos, coloquem aqui nos comentários da aula que eu trago para nossa discussão sem problema nenhum. Quero mais é que vocês participem mesmo, que a aula fique cada vez mais útil para vocês, tá bom? Então, até a próxima quinta-feira.